Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um relatório, tá? É um programa em que a gente discute um pouco as notícias que aconteceram ao longo da semana no Brasil e no mundo, tá? Tentando trazer sempre uma cosmovisão cristã em cima da notícia, tá? Então, bem, nos últimos dias nós vimos o que aconteceu no Chile, tá? Em que atearam fogo em algumas igrejas, tá? Lá no Chile. E uma terrorista, tá certo? Não foi um acidente, não foi assim, pegou fogo, tá? Foram pessoas que foram lá e atearam fogo nas igrejas ali no Chile, tá bom? E com isso, todo um debate em cima de volta da cristofobia, que eu, assim, esse título, eu nem vou dar uma de brabo. Eu confesso que eu ouvi a primeira vez quando o presidente discursou na ONU. Aí, não, que cristofobia crescendo no mundo, eu digo, danado, já virou uma expressão, né? Eu nem vou dar uma de brabo. Obviamente eu entendi na hora o que ele quis dizer, mas eu não sabia que era uma algo estabelecido, por assim dizer, tá? Então, com isso, o fato que aconteceu foi esse, né? Aí várias coisas acontecendo. Então, por exemplo, tá aí a prova que existe cristofobia na nossa sociedade, não sei o que, e tal, tal, tal. Eu olhando, por exemplo, para a imprensa aqui no Brasil, como tem relatado o caso, eu confesso que eu acho curioso como eles chamam de manifestantes, né? Eles não dizem terroristas ou até a palavra mais simples, né? Criminosos, delinquentes, não. Manifestantes. Achei interessante isso. E como estava até recentemente, né, você vê o ponto, e aí teve um caso que eu não lembro onde foi, que uma mulher jogou um bacon numa mesquita. Então, ou seja, que é um ato considerado profano para os muçulmanos. Aí o jornal, acho que foi a Folha de São Paulo, mostrou assim, né, terrorista joga bacon, né, em mesquita. Então, teve esse aspecto também, né? E de mostrar uma espécie de viés, de tentar encobrir essa cristofobia que existe por aí vai. Tá? Bem, quando eu vi essa pegada de fogo na igreja, algumas coisas me passaram na cabeça. A primeira é o seguinte: eu tenho 38 anos de idade e 38 anos de igreja. Tá? Então, por que eu estou pontuando isso? Se você cresceu na igreja como eu, e no meu caso, que eu cresci na igreja presbiteriana, então eu nunca flutuei de denominação, é garantido que você teve alguma noite chamada de noite missionária, o culto missionário, em que algum missionário foi lá dar o testemunho dele sobre o trabalho que tá sendo realizado em algum lugar do mundo. Então veja, para nós, para mim, para vários que têm esse mesmo perfil que eu, ou até mesmo se você está recente na igreja, perseguição aos crentes no mundo não é novidade, simplesmente não é novidade. Até hoje, na Síria, Turquia, né, alguns países africanos, e como era verdade lá atrás. Simplesmente não é surpresa. A gente vê histórias de missionários que enfrentaram literalmente a morte para pregar o evangelho, para distribuir Bíblia. Não é estranho. Então, ou seja, para mim, quando eu vejo a notícia de igreja sendo ateado fogo, eu fico triste, veja a diferença. Mas não me é estranho. Não soa como, meu Deus, isso está acontecendo. Porque isso acontece desde sempre. Desde sempre.
A diferença é que agora o que está acontecendo, em algum grau, é acontecendo em grandes centros urbanos. Então, no ocidentais, né? Como isso vai escalonar, aí é algo a ser visto. Eu não quero dar uma de profeta que vai acontecer isso. Como isso vai escalonar é que é algo que deve ser visto. Se vai escalonar ou não, e por aí vai. Eu não me atrevo a fazer uma predição, né, nenhuma previsão nisso. Tá? Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Rapaz, isso não é novidade para gente de igreja. Nem deveria. Nem deveria. Por quê? Mas, pastor, por que o senhor está querendo normatizar? Não, jamais. Sempre vai ser errado. Sempre vai ser deplorável. Tá? Mas por quê? Né? Aí entra o ponto, pastor, por que isso não acontece em mesquita? Por que isso não acontece não sei o quê? E aí eu até quero ser muito tranquilo com isso. Eu não conheço o escopo do mundo todo. Né? Como cristão, a minha tendência é, obviamente, ter uma visão cristã e olhar para eventos que acontecem dentro da escala do cristianismo. Mas, por exemplo, eu, assim, o, o governador de Nova York, né, o Cuomo, recentemente, ele deu uma entrevista falando de que ele foi específico. Ao invés de falar simplesmente de grupos religiosos, ele falou assim, judeus que não obedecerem esse tipo de coisa, eles vão ser, aí a expressão em inglês foi stamped out, que é complicado o cara falar isso para um judeu, porque stamped out é a ideia de você marcar a pessoa com algo, né, que era como os judeus eram marcados na Alemanha nazista. E ele efetivamente, isso é inegável, tem perseguido os judeus em Nova York. Um dos maiores centros urbanos, talvez o maior centro urbano do mundo. Então, eu não quero, por exemplo, dizer que isso não acontece com nenhuma outra religião no mundo. Tá? Não quero. Não vou dizer isso não acontece, tal, tal, tal. Eu vou assumir a minha ignorância, eu não sei. Certo? Sei que isso não é estranho ao cristianismo. Pronto. É que eu não quero que fique isso claro, para não parecer, não. Sei que isso não é estranho ao cristianismo. A pergunta então é por quê? Mas, pastor, o senhor não acha que, em particular no Ocidente, pós-Revolução Francesa, o mundo odeia ainda mais o cristianismo? Pronto. Aí a gente começa a funilar, eu vou concordando. Concordo. Que com o advento do que é chamado de humanismo, o cristianismo passou a ser um vilão. Por quê? Por quê? Tá? Então, eu não me atrevo a dar assim, uma resposta precisa. Assim, eu vou me atrever a dar uma resposta simples para a gente refletir. Tá? E com certeza, né, talvez, com certeza a minha cabeça está impregnada com o sermão que eu vou pregar domingo. Né, assim, domingo, considerando o dia da gravação desse vídeo, que é o texto de Caim e Abel. Então, quando você pensa na história de Caim e Abel, você pergunta assim, por que Caim matou Abel? Aí você, por inveja, porque não sei o quê, e tal. E aí você lê o texto, tá lá. Em nenhum momento o texto dá motivo. Zero. O texto de 3, 4, não dá. Assim, um motivo direto. Por causa disso, Caim fez isso. Caim chamou Abel, anda aqui comigo no campo. Aí Caim foi lá e matou Abel. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no 3º capítulo, tá? Ele pergunta efetivamente isso. Por que Caim matou Abel? Pergunta lá. E ele responde. Então, a partir do momento que um autor inspirado pergunta e responde, é a resposta oficial da Bíblia. Por que Caim matou Abel?
porque as obras destes Caim eram mais e as de Abel eram boas. Resposta simples, sem nenhuma romantizada, sem nenhum foi inveja. Não. A obra desse era má e a obra daquele era boa. O cristianismo, como organização e como religião, ele é fixo. Ele olha para uma sociedade, qualquer um, ele vai para qualquer país do mundo, em teoria, e diz: isso não está certo, o certo é esse. Ou seja, mas a nossa cultura é assim, mas está errado. É culturalmente aqui a gente matar bebê, tá errado. É culturalmente aqui a gente casar com duas mulheres, tá errado. É cultural aqui a gente usar droga para relaxar, tá errado. Ele não importa. O cristianismo, como deve ser vivido, ele vai olhar para qualquer cultura, qualquer lugar do mundo, e se tiver qualquer prática errada, ele vai dizer: tá errado, porque vai de encontro à inerrante palavra de Deus. Não tem meio termo. Só que hoje a gente vive num contexto, aí pega essa informação e veja os dias de hoje, em que não podemos nos apropriar culturalmente de nada. Ou seja, se eu me fantasiar de samurai, eu estou me apropriando culturalmente do Japão. Não posso fazer isso. Eu não sou japonês, então não posso me apropriar daquela cultura. Eu não posso me fantasiar de índio. Porque tem sua cultura. Eu não sou índio. E aí você já entendeu o ponto. Hoje, a gente vive num contexto em que, para citar a expressão do D.A. Carson, os tolerantes, como eles costumam se vender, é que são intolerantes. Não. Veja como é irônico. Você não pode chegar num lugar e dizer que isso aqui é certo, que isso aqui é errado, tal, porque isso aqui é o certo, entendeu? Ou seja, na tolerância deles, eles é que são intolerantes. E aí, como o cristianismo desafia esse conceito, não nesse tipo de bobagem de se fantasiar de samurai, de índio, não, nisso não. Mas no que é justamente importante, no que justamente nos torna o homem mais semelhante a Deus, no seu aspecto moral e de comportamental, de dizer isso é certo, isso é errado, você tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, automaticamente o cristianismo passa a ser alvo. Não por, entenda, não pelas coisas erradas do passado. Porque no passado o cristianismo fez isso aqui de errado. E fez. Nem vou tentar defender, não. Fez, infelizmente. Nossa confissão de fé pontuou sobre concílios, particularmente, para dizer, né? Concílios erram. Então a igreja, infelizmente, ao longo da sua história, tomou medidas erradas, várias, que causaram perda de vidas de pessoas. Causaram. Não é à toa, por exemplo, que nós celebramos com muita alegria a reforma protestante. E um dos lemas da reforma é exatamente o quê? Igreja reformada sempre se reformando, ou seja, não é para parar, para justamente não engessar em tradições, erros e por aí vai. Então, o cristianismo ele não é odiado pelos seus erros do passado, ou pseudo-erros do passado. O cristianismo é odiado porque ele faz contraste com as trevas. Simples assim. Como Caim e Abel. O cristianismo exatamente é um lembrete que sempre haverá inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Que vai olhar e vai dizer se está certo, está errado. Isso tem que mudar. E no mundo de hoje, isso é inadmissível. Você olhar para uma pessoa e dizer você tem que mudar, você está errado. Não. A gente tem que cantar, como eu costumo até brincar, a música do crente cara de pau. Senhor, me aceita como eu sou. Aí eu costumo até dizer que, tecnicamente, nós somos aceitos como nós somos. Mas a partir do momento que somos aceitos, automaticamente somos transformados. Nós não ficamos como éramos. Então, eu lamento esse tipo de situação.
eu ainda, como eu falei, esse aspecto de cristofobia, até sobre isso, como eu falei, eu quero estudar e ler um pouco mais o que é que estão definindo para mim, como eu falei no primeiro, na retomada do relatório, definição de termos para mim é importante, então eu quero ver o que é que eles estão definindo como isso. Mas não é estranho isso desde Caim e Abel. O mundo odeia o que é bom. Simples assim. Então eles vão tentar matar, eles vão tentar tocar fogo, simplesmente porque aquilo é bom. Então, como cristãos, o que a gente tem que fazer é manter firme. Então, entenda a minha expressão. Nesse sentido, a gente tem que fazer com que o mundo nos odeie ainda mais, mostrando a palavra de Deus, vivendo como Deus quer, para a honra e para a glória do nome dele. Ah, pastor, então a gente vai virar um alvo. Provavelmente. Ou refaço minha frase, com certeza. E como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, se nós somos perseguidos por aquilo que a gente fez de certo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tá? Então, eu lamento que isso tenha acontecido, lamento algum tipo de cobertura que a nossa imprensa tem dado, mas do ponto de vista teológico, nada de novo. Infelizmente, não torna menos triste, insisto, mas nada de novo. Nada de novo. Tá? E se isso é um chamado para a gente permanecer ainda mais, para a gente justamente não cair nas armadilhas do secularismo e do mundanismo, mas permanecer firme na palavra de Deus. Eles vão, como já estão tentando, hoje não tem igrejas evangélicas em que você vê todo tipo de distorção, tá? Quanto mais a gente tentar se adaptar a esses valores que não são cristãos, aí deixa de ser igreja, e para usar a expressão da nossa confissão de fé, passa a ser sinagoga de Satanás. Na verdade, uma expressão oriunda de Apocalipse, tá? Das cartas. Então, lamento, mas que nós nos preparemos, porque enquanto formos bons por causa de Cristo, o mundo vai nos odiar. Mas essa é a mensagem que a gente tem que passar. Permanecer firme, independente da situação. Tá bom? Então, esse foi mais um relatório. Que Deus os abençoe ricamente. Divulgue, compartilhe e comente para a gente poder interagir um pouco mais. Tchau, pessoal.